E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Então vamos lá, vamos mais a mais uma parte que fala a respeito, né, de introdução motivacional, como é que você inicia uma aula de qualidade. Então vamos falar a respeito de ruas, comércios e residências. O que acontece? E como é que quando você vai dar uma aula, como é que, lembrando, né, toda a parte é dita que a introdução motivacional, na visão do espaço docente-aprendiz, que a introdução motivacional é que você começa da prática para a teoria, né? Da prática para a teoria, fazer esse sentido inverso, indo na contramão do modo geral, que normalmente que a gente vê é iniciar da teoria para depois ir para uma aplicação, para uma situação prática do cotidiano fora da escola. Não. A introdução motivacional do espaço docente-aprendiz é você fazer o sentido inverso, né? Da prática com a teoria e lembrando, né, igual o que foi debatido nas partes anteriores, relação a você não revelar o nome do assunto por enquanto, né? Só revela o nome do assunto após você debater a situação prática. Vamos ver em relação quando você está na rua. Quando você está na rua, o que que acontece? Quando eu estou andando na rua e eu vou colocar o critério relacionando com as disciplinas escolares. Quando você está na rua, aí você faz assim a pergunta assim para a turma. Pessoal, vocês já pararam para pensar que quando você está andando na rua, você, você, você encontra todas as disciplinas escolares, assim como a gente está aprendendo aqui dentro da escola? Quando você está andando na rua, quais são as disciplinas escolares estão sempre andando conosco? Mas como assim? Então vamos dizer, então se a gente for relacionar com cada disciplina, aí fica fácil de entender. Imagina o professor. Pode ser o professor de qualquer disciplina que for chegar em sala de aula e fazer esse tipo de debate com os alunos. De chegar e dizer, vamos lá, vou começar, língua portuguesa, vamos lá, língua portuguesa. Aí você está andando na rua. Você está andando ali na rua, pode ser na residência, pode ser no comércio, tá? Tanto faz. Quando você está andando na rua, vamos dizer assim, língua portuguesa. O que que você encontra de língua portuguesa quando você está andando na rua? Ah, quando você está andando na rua, você encontra, por exemplo, placas, onde você vê várias placas ali com algumas frases e a maioria tudo escrito errado, né? Escrito errado tanto na parte sintática quanto na parte ortográfica, ortograficamente. Quando você vê tudo escrito errado, você vê até casa, quando fala assim, ó, precisa-se de casa para não sei o quê, e casa escrita com Z. Olha, essas situações que a gente vê nas ruas, que você olha, é um absurdo. Então, você está na rua ver uma situação dessa, a gente olha assim e vê, e quando você estuda bastante língua portuguesa, através de também muita leitura que ajuda muito, aí quando você olha ali, um bom leitor que lê muito, assim, ele vai olhar não só, basta assim, né, não é só o bom leitor, né, mas também quando o aluno ele está estudando, né, numa escola que tem um método de ensino inovador, ele olha, ele olha algumas escritas, né, pode ser numa árvore, seja o que for, no muro, ele olha assim, olha que absurdo, ele já faz uma reação e já quer corrigir, já quer logo que fazer ser corretor ortográfico humano, né? Ele olha e vê, não, tá errado isso daí. Então ele quer corrigir. Então você vê que a língua portuguesa ele está em todo canto que você vê, principalmente em relação as escritas que você olha e você tem uma certa reação. Vamos ver na parte de língua inglesa. Quando você vai à língua inglesa, e você encontra, né, principalmente quando a gente vê em comércios, né, muitos comércios assim de ruas, né, comércios de shoppings principalmente, de forma muito predominante, que você vê muitas assim lojas escritas em inglês, né? Então quando você olha assim, tudo assim escrito em inglês, então o inglês ele é muito predominante, né, em relação assim a quando se trata de comércios que a gente vê, né, comércio de todos os ramos, né, na parte do ramo de lanchonete, né, de restaurante, né, de lojas de roupas, né, que tem muitas assim lojas de roupas que estão escritas em inglês, né. Então de repente, como o inglês, né, é um idioma, né, que ele vamos dizer assim que ele é o idioma mais assim global, que muito assim quando vão procurar o curso de inglês, o curso de idiomas, o inglês é o mais procurado, né? Porque o inglês assim, ele, né, ele é um passaporte, né, para o mercado de trabalho em algumas empresas, né, que aceitam o inglês fluente. Então, quando você está é uma forma até também que quando você olha assim, tudo assim que você vê escrito em inglês,
Então, você vê que é uma forma também, talvez assim, até de você treinar o inglês, quando você vê nomes de lojas em inglês. Então, o inglês está muito predominante, principalmente quando você vai em shoppings, né? E mais assim quando a gente vê em comércios. E vamos ver aqui outra disciplina, né? Quando você está. Deixa eu ver, na disciplina, então, língua portuguesa, língua inglesa, vamos ver na parte de matemática, né? Matemática. Então, quando você está na rua, quando você está no comércio, quando você está né, em residência, na residência. Então, vamos lá, residência, vamos começar pela residência. Então, quando você está na residência, na sua residência e outras residências, né, que você vai fazer visita, o que que você vê, né? O que que você vê? Por exemplo, na matemática. Na matemática, o que a gente vê quando a gente fala a respeito das três dimensões. Não é? Três dimensões? Como assim? Três dimensões? Aí o professor, quando ele está falando a respeito assim na turma, principalmente o professor de matemática, né? O professor de matemática, ele quer que a turma, tem que convencer a turma de que a matemática ele é muito importante, né? Aprender matemática para aumentar a capacidade de raciocínio, a capacidade de observação, a capacidade de concentração. Quando você fala a respeito das três dimensões, é aquelas três dimensões, né? Você tem altura, você tem comprimento e você tem largura, que cada cômodo da residência tem, né? Quarto, sala, banheiro, né? Tudo você vê que segue tem as três dimensões. Então, você vê que os cômodos, né? Ele tem, vamos dizer, a forma de paralelepípedo. Quando o professor ele vai começar com o assunto de geometria espacial, então, e quando você coloca isso em prática, né, fora da escola e vê, na casa de vocês, por exemplo, o que que a casa de vocês tem em cada cômodo, né? O que que você vê? Você vê muita matemática, principalmente na parte geométrica. E isso aqui é muito interessante quando você aplica a matemática nesse sentido, né? Então, o que que acontece? Quando você tem na residência, né, outra coisa que se encontra muito assim na matemática, quando você tem na parte que é junto com a física. Por exemplo, na física você estuda aquele assunto chamado plano inclinado. Onde você encontra plano inclinado? Quando você fala de plano inclinado, você vê numa situação prática em relação à escada. A escada, quando você vê, tem a escada, né? A escada, né? Ele segue, né? Aquele formato, tem a parte inclinada, né, que são os degraus, né, tem a base horizontal e tem a parte vertical. Então, o que que acontece? Você vê que ali é como se fosse um triângulo retângulo. Quer dizer, olha quantos conhecimentos que você envolve, né? Você pega cada conhecimento, você envolve, faz uma síntese e tem relacionado com a física, negócio de plano inclinado, porque você se movimenta de uma escada subindo e descendo, aí tem uma velocidade, aí tem aquela curiosidade de você calcular a velocidade da sua descida, da sua subida, aí que envolve gravidade, então isso aí é muito interessante. Pronto, aí você encontra, por exemplo, matemática na rua. Não, mas se você for para a rua, a matemática está presente o tempo todo na rua. Qualquer parte da rua que você tiver, você encontra matemática sempre. Tá vendo como é que as disciplinas escolares, eles nos acompanham na medida quando, por exemplo, se o professor fala assim para o aluno, quando vocês saem da escola, por exemplo, terminou a aula, vocês saem da escola, vão para casa e tudo, as disciplinas escolares, mesmo que vocês não sintam, as disciplinas escolares vão embora junto com vocês. Quando vocês saem de casa, aí vocês vão lá e vocês vão atravessar a rua. Aí quando você vai, por exemplo, sai de casa, aí você chega lá e você vai ter que atravessar a rua, aí você tem que olhar para ver se vem carro, tem que prestar atenção no momento assim que você calcula, né, a distância assim, dá para poder atravessar para poder ir para a rua, para você ir para o ponto do ônibus, para você ir para casa. Aí você tem assim, você usa a sua visão, aí tem a ver com biologia. Olha quanta coisa quantas disciplinas escolares acompanha a pessoa quando ela sai de casa para a escola, de casa para o trabalho, de casa para o comércio e do comércio da escola e do trabalho volta para casa, né? Tanto na ida quanto na volta, todas as disciplinas escolares estão presentes. Você está entrando no ônibus, está lá, você vê, aí você está ali sentado ali, né, dentro no coletivo, então você está, ou quando você vai de carro, aí você olha assim, vai olhando, aí você passa, você vai olhando, né? Você vai apreciando a visão enquanto você vai se deslocando, você vai se transportando de um ponto para outro, você olha e o que que você vê? Várias coisas. Você vê placas, você vê escritas.
Por exemplo, o que que você muito vê quando você está na rua, né? Uma outra disciplina que está associada junto com matemática, que é artes, né? Artes. E quando você fala de geometria, você está falando também de arte. Quando você está na residência, quando você está num comércio, que você encontra também artes, muito quando você está também, novamente falando, né? Quando você está em comércios, principalmente de shoppings, o que que você muito vê? Artes, porque cada comércio tem aquela iluminação, tem aquelas cores que coloca para chamar a atenção do público, para poder atrair né, o cliente, né, o freguês para entrar na loja, porque todo aquele chamativo que a loja faz com luzes, né? A arte está presente. Quando você está andando na rua, você encontra principalmente nas árvores, né? Aquele verde que a árvore tem, né? Que você olha assim, a cor verde das árvores, né? Que é todo aquele verde, e que você pergunta por que que tem que ter árvores em cada rua, por que que quando uma rua é feita, quando uma pista, né, é construída, né, uma estrada é construída, por que que você vê que coloca, tem as vegetações, né? Por que que tem que plantar, tem que fazer plantações, né, de árvores em cada esquina, que isso tem a ver muito com a associação com a parte de poluição, aí envolve biologia, porque aí envolve aquele assunto de fotossíntese. Olha, quando você tem quando você vai sair na rua, né? Quando você vai para o seu trabalho, quando você vai, né, para a escola, quando você vai fazer compras, né? Uma outra disciplina que está envolvida, que é a sociologia, que é a sociologia que tem a ver com o estudo da sociedade, né? Porque quando você tem o ser humano, né, sempre interagindo com a sociedade, interagindo uns com os outros, né? Quando você tem a transformação da sociedade, então quando você passa quando você percebe, né, de tempo em tempo, né, de geração em geração, né, conforme os anos vai passando, você vê como é que ocorre uma transformação da sociedade, né? Então você percebe isso, né, na hora de tanto você ter a interação, né, social, então você percebe mudanças que acontecem. É tanto que nos bate-papos que a gente vê, a gente fala assim, naquela época, quando você ouve as pessoas conversando, quando você está numa fila de um banco, quando você está na fila de supermercado, aí as pessoas batem papo, conversam e falam, naquela época foi outra coisa, no meu tempo era de uma outra forma. Ó, porque as coisas vão sempre se transformando, né? Por causa que você tem as inovações tecnológicas, aí envolve muita coisa, né? Envolve muito, muito, muito. Aí, enfim, aí a gente, conforme a gente vai vendo, conforme as disciplinas, né? Olha quantas disciplinas é envolvida. Por exemplo, quando você tem filosofia. Quando você olha assim, em termos de filosofia, quando você estuda um assunto que estuda muito dentro da filosofia, da disciplina de filosofia, ética, né? Quando você tem a ética vamos dizer assim que ele tem como conceito, como se fosse assim, uma capacidade de escolha, né? Uma capacidade de escolha. Por quê? Porque quando você está da rua, né? Quando você está na sua própria residência, ou quando você está no comércio, vamos dizer, na sua residência. Aí você olha assim e você fica, poxa, aí você aprende lá na filosofia que todo ser humano tem ética. Todo ser humano tem ética, né? Não existe um ser humano que não tenha ética. Isso não existe, né? Porque ética, ele é relacionado com capacidade de escolha. É como se fosse assim. Você está sempre entre os. Você tem a escolha. Você tem a escolha de dizer sim e você tem a escolha de dizer não. E existe, entre o sim e o não, existe uma outro que é chamado o campo do talvez, né? Que tem uma linha do talvez, né? Ou se você fica entre o sim e o não, você fica na dúvida, você fica naquele campo do talvez, né? Aí envolve língua portuguesa, que é aquele negócio de advérbio de dúvida, né? Que o talvez é um advérbio de dúvida. Aí você olha, você fica entre o sim e o não, aí você entra naquele campo de reflexão, que você entra naquele campo de pensamento, né? De questionamento, né? Porque o ser humano ele questiona. Temos que questionar. Aí quando você questiona, então você fica no campo do talvez. Isso aí tem a ver com ética, né? É a capacidade de escolha que você tem. Então quando você está entrando num comércio, você entra lá no comércio, você vê, olha, né? Você está entrando numa loja de roupa, você olha assim, essa roupa aqui, aí você vai ficar, olha outra roupa, aí você vai ficar em dúvida, qual que leva, essa roupa ou aquela roupa? Ou quando você está numa loja de sapatos, aí você escolhe ali,
esse sapato aqui gostei, desse aqui também gostei, mas vou ver qual que vou levar que me identifique mais. Então você tem capacidade de escolha, né? E é uma forma assim também até de você não se submeter a manipulações, né? Existem essas manipulações que você é colocado à prova, né? Que você se sente ali manipulado, aí você olha assim, você se sente manipulado e quer levar aquele produto, porque aquele produto muita gente compra. Não, mas eu não quero, eu quero aquele outro produto. Olha como é que você usa a filosofia, né? Você usa, você trabalha filosoficamente, né? Para você exercer o seu direito de escolher. E você tem a capacidade de escolha que você quer levar aquele produto que você acha que julga que é melhor para você e não é para os outros, né? Tem que ser para você, viu? Então, olha como é que é interessante, né? Como você usa a filosofia, mas o aluno não sabe que está usando. Não só o aluno, para quem já se formou e tudo, e tem gente que, por exemplo, o aluno termina o ensino, toda a vida escolar dele, e ele não aprendeu nada disso. Não aprende nada disso por quê? Porque isso aí tem que ser sempre trabalhado desde o início, né? Com a mente da criança, né? Que a criança ele se encontra com o cérebro ainda fica em construção funcional, né? Fica em construção funcional, então tem que desde cedo trabalhar com a criança, com a mente da criança, porque enquanto que a criança fica no processo de se sente assim vulnerável, né? O cérebro da criança ela fica vulnerável, então ela pode receber aspectos positivos e negativos. Então é a partir justamente, né, na idade infantil, na idade pré-escolar, em que se deve trabalhar com a criança para poder ela desde cedo, né, é, é, implantar isso na cabeça da criança, que a disciplina escolar vão estar sempre presente para a vida inteira, né? É por isso que na fase pré-escolar trabalha-se muito com a parte de matemática, com os objetos, né? Com objetos em forma de cubo, objetos em formas geométricas, né? Várias formas geométricas, trabalhando também com artes, né? Porque essas disciplinas elas ampliam o conhecimento, né? Quando você fazendo muita estimulação visual, então isso amplia muito os conhecimentos, tá? Então a gente vai indo, por exemplo, quando você fala assim de geografia, né? Quando você fala assim a respeito de geografia, então vamos dizer assim, vamos dizer que quando a gente vai falar de geografia, a geografia acompanha sempre a gente, não há a menor dúvida que quando você está na rua, você vê que a geografia está sempre ali. Então, quando você vê que tem várias ruas, né? Tem vários bairros e tudo, você vê que tudo aquilo está tudo assim registrado em mapa, né? Que é feito toda a cartografia ali dos mapas ali, você encontra ali, aí você tem ali o mapa para fazer a localização da rua, de uma rua tal, para você chegar àquela outra rua. Então a geografia está presente o tempo todo também. Quer dizer, tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Então, imagina que você pudesse, por exemplo, comparar a sua residência, se você está na sua residência. Aí a sua residência tem 5 cômodos. Tem 5 cômodos, aí tá lá. A residência tem 5 cômodos. Compara a sua residência como um país ou como um continente. Vamos comparar com um país. Vamos lá. Compara a sua residência como o país, o Brasil. Você vê que o Brasil tem os estados, né? Formado pelos estados brasileiros lá. Aí a sua residência você olha assim, é como se fosse um país, né? E os estados são os cômodos, né? Então, cada cômodo é um estado, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Então, quando você você faz essa analogia, e quando você vai de um cômodo para outro, você se desloca de um cômodo para outro, né? Um cômodo é diferente do outro, né? Então você vê a mesma coisa quando você está, né, num país, quando você desloca de um estado para outro, né? E quando você tem esse deslocamento que você faz de um cômodo para outro, tem a ver com a física, né? Quando você percorre um certo deslocamento, aí, enfim, olha como é que é interessante de você fazer essa comparação e que tem a ver também com arte, quer dizer, é uma mistura que você faz. Você faz muitas misturas e de disciplinas, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Não tem como separar uma disciplina da outra, né? Então, é por isso que envolve muito a interdisciplinaridade, né? Que a gente, né, vai ver depois, né, posteriormente, quando a gente sair de todas essas partes da introdução motivacional, quando se for falar a respeito de interdisciplinaridade, para poder ver como é que uma disciplina trabalha com a outra em conjunto, tá? Então, vamos dizer, por exemplo, se a gente for falar na parte de é,
outra disciplina, né? Por exemplo, quando você vai falar da química, né? Química. Quando você vai falar de química, vamos dizer assim, química, como é que você pode relacionar, como é que você pode ver química quando você está fora da escola, né? Sempre estimulando o aluno a não achar que a disciplina só está dentro da escola. Ah, quando ele vai estudar química, ele acha que a química só está dentro da escola. Aí, quando ele sai da escola, onde é que ele vê química? Ah, por exemplo, residência. Residência, quando você tem química, como também você tem física envolvido, principalmente na parte dos fenômenos físicos e tem os fenômenos químicos. Quando você está na cozinha, quando você vê algo que você vai cozinhar, todo aquele processo de cozimento que você vê na cozinha lá, né, quando você vai fazer qualquer coisa, quando você vai colocar um ovo cozido ali tudo, você está na sua residência, você está vendo química o tempo todo. Quando você bota uma água para ferver para fazer um café, o que que acontece? A fervura da água, ele é um fenômeno físico, aí tem a ver com física, aí tem a ver com a parte de calorimetria, aí tem a ver com a parte de termometria, tem a coisa a ver também com energia térmica. Então você vê, tudo quando você está num local, em termos de locais, né? Que essa parte trata, né, de ruas, comércios, residências. Aí você vê em cada comércio, quando você está entrando num simples comércio, você está entrando, por exemplo, num açougue, você olha assim, no açougue, o que que você vê? Quais são as disciplinas que você pode ver no açougue? Quando você entra no açougue, você vê todas as disciplinas escolares estão envolvidas? Todas, quase todas. Quando você vê assim, o que que acontece? Quando você entra no comércio, às vezes acontece assim, muitos comércios que você entra. Então vamos falar do açougue, rapidinho, vamos ver, do açougue, voltando ali rapidinho para o açougue. Quando você entra no açougue, o que, que você vê? O que, que é principal no açougue? As carnes, né? Os variados tipos de carnes. Então está associado com o quê? Com biologia, né? Ah, porque aquela carne ali é de porco, né? A carne ali está ali porque ela é resultante do que o porco foi abatido, o boi foi abatido, né? Outros animais foram abatidos, né? É, então você olha assim, o que você vê predominante muito assim é na parte de é, biologia. Ah, matemática você vê sim por causa dos preços que você vê os vários preços que tem quando você coloca ali a balança, né, para poder colocar a carne que você quer. Você escolhe a carne, ah, eu quero escolher essa carne, ó, capacidade de escolha, que é filosofia, né? Tá lá. Você vê ali, ó, pronto. Ah, eu quero levar essa carne, quero levar quantos quilos tal. Olha a escolha que você pode fazer, né? Aí coloca ali na balança, ó, envolvido matemática ao mesmo tempo. E às vezes pode acontecer de certos comércios, né? De você ver, por exemplo, história. Quando a gente olha assim, história, fazer história, mas como assim a história é envolvida? Ah, quando você está na rua, o que, que você muito vê, né? Você vê muitos patrimônios históricos, né? Certos, assim, estabelecimentos tombados pelo patrimônio histórico, né? Que aquilo não pode ser mexido, porque aquilo ali faz parte da história da cidade, faz parte da história do bairro, né? Faz parte da história do estado, que não pode mudar, tem que ficar do jeito, porque ele é uma referência, né? De como que isso aí serve de referência, né? De como que o estado era, que pode contar a história do estado, como é que o estado sofreu uma transformação, né? De acordo com a transformação da sociedade, mas aquele patrimônio histórico tem que ser mantido, né? Pode ser um busto, né? Uma estátua, qualquer coisa ali que sirva como referência. Os próprios museus que você vê, né? Os próprios museus dizem tudo isso, né? A respeito também. E é, falando, né? Por exemplo, então vamos lá, falando aqui a respeito do comércio, por exemplo, tem quando você entra em supermercado, você olha assim, certos supermercados, você vê restaurantes, você vê quadros, né? Quadros que mostram-se retratos antigos, né? Quadros de 1910, ali de repente está mostrando, você entra ali num supermercado, aí quando você olha assim, que você vê um quadro ali, um supermercado ali, você vê, ué, mas então esses você percebe que se você, né, para quem gosta de observar muito, é muito curioso, você olha assim, você vê que a imagem ali que você vê, uma imagem de 1930, 1940, ah, então quer dizer que o supermercado foi antes uma fábrica. Olha que interessante, você olha assim, ah, ele foi uma fábrica. Ou então, às vezes, tem restaurante que tem nome, tem muito assim restaurantes, né, que tem nome históricos, né, nomes ligados à era medieval. Aí quando você olha assim, ah, por que que esse nome do restaurante ele tem um nome que lembra, é relacionado com coisas épicas,
né? A época das coisas medievais. Aí quando você vai olhar ali, tá lá o quadro, aí quando a pessoa tá ali almoçando, ele olha ali aquele quadro ali, fica lendo ali. Ah, então é por isso. Então quer dizer, então o restaurante, o nome do restaurante tem um nome, né? Um nome relacionado a uma coisa épica. Aí quando você olha assim, ele vê, então está relacionado com a história que conta. Pode até acontecer, por exemplo, de um professor, ele sai da casa para poder para ir para a escola onde ele trabalha, aí no caminho ele pode observar certa situação, um acontecimento, um fato que ele observou, e ele olhou assim, ele viu aquilo ali, então o que eu vi aqui, eu posso até de repente usar isso como eu estou indo para a escola, então eu vou utilizar o que eu vi na rua, eu vou então debater isso em sala de aula. Debater a respeito disso em sala de aula, assim, porque eu vi por exemplo, vamos dizer assim, quando eu estava saindo, né, da escola, de casa para ir para a escola, o que que aconteceu? Quando eu estava assim, eu estava assim andando, aí eu observei que ao longo assim dos fios, né, das fiações elétricas, eu estava vendo um animal que estava se deslocando de uma árvore para outra. Aí quando eu olhei assim um animal, eu falei assim, ué, esse animal aqui, quando eu vi assim, era tipo, eu não sei o que que era, não sei se era um mico-leão, alguma coisa, eu sei que era, né, um primata, né, né, meio de porte menor, como se fosse um mico-leão, né, um macaquinho, né, que eu vi, indo de uma árvore para outra, né, ele sempre se deslocando, se deslocando, se deslocando. Então eu falei assim, quando eu olhei ali, eu falei assim, que interessante. Então, de repente, isso aí eu posso falar a respeito, relação à biodiversidade. Eu posso também falar, por exemplo, a respeito de. Aí eu questiono, aí eu faço aquela pergunta de motivação, mas como é que aquele animal parou ali? Porque aquele animal ele é típico assim, por exemplo, como são animais, como né, os macacos, né? Eles são animais arborícolas, né? De árvores, vamos dizer assim, esses pequenos, né? Que tem cauda e tudo. Então, o que que estão fazendo aqui na área urbana? Como é que eles chegaram até aqui? Aí tem alguma coisa a ver com migração. Então isso está relacionado à biodiversidade, né? Porque você pode encontrar variadas espécies, né? Que pode ser encontrado tanto no seu habitat natural como no seu habitat artificial. No caso, quando você está assim nas ruas, quando você vê assim nas áreas urbanas, aí você olha assim, é um habitat artificial. Aí eu olhei assim, eu falei assim, eu vou levar esse assunto interessante. Aí às vezes pode acontecer de eu pegar e tirar a foto, ó. Eu vou ali, ó, e tiro a foto, ó. Eu vou tentar tirar a foto, dizer, ou então fazer uma pequena filmagem, ou seja, tudo é uma questão de oportunidade. Então, quando você está dando uma introdução motivacional, é uma questão de oportunidade. Às vezes, no improviso assim, você olha, acontece uma coisa de imediato ali, durante o caminho, e você aproveita a chance, né, para poder cada vez mais convencer que as disciplinas escolares, eles não estão só dentro da escola, como também está fora da escola, tá? Então vamos ver. Então eu acho que assim, né? Eu acho que já falei de todas as disciplinas, né? Por exemplo, já falei de língua portuguesa, falei de língua inglesa, né? Então vamos lá. Língua portuguesa, língua inglesa, eu falei de física, né? Falei de química, falei de biologia, falei de matemática, falei de filosofia, falei de sociologia, educação física, né? Vamos ver, né? A educação física não pode ficar de fora. Gente, educação física. Educação física chega a ser inquestionável em relação à educação física. Por quê? Porque quando você está se deslocando da sua casa para você ir para qualquer outro lugar, né? É, indo para o seu trabalho, para a sua escola, indo de uma casa para outra, se você vê, você está se deslocando. Então você está realizando uma atividade física só na parte de locomoção, né? Usando seu sistema locomotor, vamos dizer, ou então você usando um transporte, aí você está lá fazendo atividade física o tempo todo. Você está no ponto de ônibus, aí o ônibus ele está ali, você dá o sinal no ônibus, aí o ônibus vai, ele para fora do ponto, aí você tem que correr para você não perder aquele ônibus, mas aquele ônibus parou fora do ponto, mesmo assim você corre ali. Então você tem que ter um certo condicionamento físico que você usa, e aí a gente fica se perguntando, aí pergunta, por que a escola tem que ter educação física, disciplina de educação física? Porque a educação física, ele não quer
tem que deixar bem claro o seguinte: tem muitos alunos que pensam, para que eu vou querer fazer a disciplina de educação física? Para que eu quero assistir aula de educação física? O que isso vai ser de útil na minha vida? Mas é justamente a educação física, ela não quer transformar ninguém em um atleta, não é a intenção da disciplina fazer isso, né? A educação física, ela te dá uma mínima condição, né, um mínimo condicionamento físico para você poder ter é, uma razoável capacidade de você ter por exemplo, chegar a um destino de uma maneira assim, de você chegar com boa energia, né? Para você ter um bom condicionamento físico, para você não ter problema de fadiga, nada disso. Ou seja, é o mínimo de saúde que você tem que ter, né? Porque a educação física, né? Ela trabalha não só na parte física, né? Ela também proporciona a sua capacidade mental, porque a educação física ela estimula um bom rendimento nos estudos, de você estar sempre trabalhando com o corpo, é uma maneira também de você estar dando energia para o cérebro, né? E também ele também aprimora também na capacidade psíquica também, na capacidade social, né? É sempre porque você está fazendo uma atividade física, é sempre uma interação social. Então, você vê, a educação física não tem assim, né? Se for falar da disciplina de educação física, né? Ela está presente o tempo todo sem parar. Até na sua residência, quando você desloca de um local para outro, quando você vai subir e descer a escada, tem que ter uma mínima condição física, um condicionamento físico também. Então, espero que essa dica, né, que foi falado em termos de locais, né, seja proveitoso, né, e que consiga elevar a aula, né, elevar o nível de aula de qualidade, tá bom? Então, pessoal, um abraço e até lá.